Salve, salve, muito bom dia, ilustres doutores, ilustres doutoras. Muito bom dia, querido aluno, querida aluna, gestor, gestora, Secretaria de Educação, a todos que nos acompanham nesta linda manhã ensolarada de muito conhecimento aqui no curso técnico Serviços Jurídicos com a nossa disciplina Introdução ao Estudo do Direito. É disciplina maravilhosa, né? Então, um lindo dia para cada um de vocês. Nossa penúltima aula do módulo 1. Amanhã vamos finalizar para irmos aí para o módulo 2. Então, muita anotação, muito foco, né? Tem aluno aí me dando notícia de professor, olha aqui as anotações, tudo que o senhor fala que está na prova, isso aqui é cara de prova, eu disse para essa pessoa de você está com um script de prova, pode estudar que você está indo muito bem. Algumas alunas entraram em contato comigo pelo meu Instagram, mostrando também as anotações, tirando dúvidas. Quero agradecer também as sugestões dos meus amigos professores, alguns são advogados, advogadas, é sempre muito bom, né? Esse compartilhar de figurinha. Os meus amigos que não são advogados, mas são da área de filosofia, tem mestres em filosofia, tem pessoas que são doutorandas. Olha, eu fico muito feliz com a nossa parceria e o módulo 1 é um sucesso graças a você, meu amigo professor, graças a você, minha amiga professora. Então, meu muito obrigado. E nós vamos estar aqui juntinhos para trazer de uma maneira bem leve, né? De uma maneira bem prática, palpável aos nossos olhos do dia a dia, do cotidiano, essas noções inerentes ao estudo jurídico. E essa disciplina, Introdução ao Estudo do Direito, ela é a base para qualquer outro trampolim, olha, serve de trampolim para qualquer outra área que você for fazer. Você vai ver que no módulo 2, muito do que se vai trabalhar no setor, na área jurídica e também em outras áreas, vocês vão verificar, isso aqui eu vi na disciplina no módulo 1, tá? Professor, eu não acredito. Exatamente. Então, se você chegou até aqui, gente, vocês vão super amar. Então, no módulo 2, nós vamos trabalhar casos práticos, nós vamos aí trabalhar a base de fundamentação, nós vamos ver o seu posicionamento, nós vamos ter trabalho em sala de aula, trabalho de campo, tá? E tudo isso eu quero estar juntinho com cada um de vocês. Então, vamos aqui para o nosso dia de hoje, meu diretor, Fundamentos do Direito. Tá? Nós também temos a tridimensionalidade do direito e, obviamente, uma revisão que eu trouxe para você e mandar aqui um abraço especial a todos os polos que nos acompanham. Nós temos aí, Brasileira, Capitão Gervásio de Oliveira, Cristino Castro, Inhumas, né? Jaicós, Gerumênia, João Costa, Joaquim Pires, nós temos também Padre Marcos, Pedro II, quem mais? Muito bom dia, João Costa, São Brás, lá da Unidade Escolar Francisco Antônio da Silva, muito bom dia. O pessoal de Bom Jesus, muito bom dia. São Lourenço, muito bom dia. Esqueci de alguém? Aqueles que nos acompanham no chat aqui aberto, Joseni Fernandes, que é professor assistente, a Antônia Machado, muito bom dia, lá de Joaquim Pires, turminha do José Mendes Vasconcelos, Grande Carlos Zeus, Laiane, Emily, Clara Vieira, Tiago Martins, sempre muito aí atento, Carliane e o Wallison. Gente, esqueci de alguém? Vamos trabalhar? Aula de hoje nós vamos verificar fundamentos do direito. Eita, professor, conteúdo novo, homem. Nada. Esse aqui é um conteúdo que nós já abordamos, vamos só rememorar lá no campo do direito natural, do direito positivo, do direito subjetivo. Vocês vão continuar vendo isso lá na parte de direito civil, introdução ao direito constitucional, isso sempre muito presente. Tridimensionalidade do direito, nós já respondemos até questões, trouxe aí só para nós revisitarmos essas habilidades, essas competências, tá? E por último, a revisão que sempre fazemos,
Sempre nós temos da teoria à prática resoluções de questões durante as aulas. E deixamos o para casa, que é aquela parte onde eu paro do hora de praticar. Ali é a tua tarefinha para casa. Eu quero agradecer aos professores que sempre fazem um print de tela do hora de praticar, de onde eu parei até a continuidade, e envia para os alunos fazerem como tarefa de casa. Muito bacana, pois na aula de amanhã eu reinicio a aula trazendo esse lembrete do dia de hoje, tá? E aí fazemos o objeto do conhecimento do dia e vamos aí afunilando para a questão de questões, resolução de questões. E qual é o objetivo? É justamente investigar relações entre fundamentos, fontes, princípios gerais do direito, os meios de integração, desenvolver uma visão mais apurada no tocante à definição e diferenciação, né, das mais variadas áreas de aporte do direito. Olha só a questãozinha aí de prova, né? O que é direito? O que é norma? Tá? O que é norma jurídica? O que é fontes do direito? O que é o princípio geral do direito? Aí ele vai pedir para você fazer aí uma exemplificação, né? Por um exemplo, quais são as fontes do direito, né, Karine? Muito bom dia. Quais são as fontes do direito? Professor, são estas. Exemplifique, né? Professor, botei aqui, por exemplo, leis, botei aqui analogia e etc. Aí, você já estaria respondendo uma questão de prova. Qual é a primeira que eu trouxe para nós revisarmos, relembrarmos nesse dia de hoje? Bora lá? Os métodos de interpretação jurídica são gramatical, sistemático, histórico, teleológico, axiológico e sociológico. As técnicas de interpretação jurídica são analogia, costume, princípios gerais do direito e a equidade. O fragmento, eu posso dizer que ele está certo ou errado? Bom, nós vimos na aula anterior, e aí eu chamei até a atenção para o teleológico, né, que fala sobre as questões do objetivo, finalidade. Eu até disse para vocês, olha, quando você ver esse nome teleológico, você vai lembrar desses nomes chaves aqui, objetivo, finalidade, tá? E nós vimos, tá, que ele tem, sim, esses métodos de interpretação. Nós vimos a questão do gramatical, do sistemático, tá? Nós vimos a questão do sociológico e do teleológico. Falei, inclusive, que o teleológico não tem nada a ver com a questão religiosa, tá? Então, não tem a ver com questões religiosas, tudo bem? Não custa nada marcar aí no teu caderno e botar que não tem ligação religiosa, tá? Ó, religiosa, não tem, tudo bem? Mas você vai verificar questões voltadas ao objetivo, a questões voltadas para a finalidade, tá? Professor, então eu posso dizer, né, e aí lá de João Costa, sempre muito rápidos e sempre muito educados no participar da aula, e eu agradeço o professor ou professora, coloque aí para mim, por gentileza, se é professor ou professora e o nome da escola. Agradeço por demais, pessoal aí de João Costa. E eles estão dizendo, professor, essa primeira parte está correta. As técnicas de interpretação jurídica, nós temos analogia, costume, né? Princípios gerais do direito e a equidade. Aí, lembrando que a equidade, não é? Você tem que verificar, né? Ó, vide parágrafo único, onde ele fala que tem que estar descrito em lei. Então, para você que visualizou como também correta, tá? Show de bola, você já com certeza acertaria essa questão.
Tá? Então, pessoal, lá a professora Graciana, muito bom dia, professora Graciana, lá da unidade escolar Joaquim Malaquias, João Costa, os alunos sempre muito bem atentos, participativos, e eu agradeço por demais. Tiago Martins, você conseguiu visualizar, juntamente com Karine, o Alisson, a Clara, a Emily, Carlos Zeus e todos os demais que nos acompanham, como esta situação aqui, dessa questão, ela está correta? Alguma dúvida até aqui, gente? Vamos avançar? Vamos lá. Ô, professor, eu errei. Não tem problema não, gente. Aqui nós estamos treinando e aí vocês vão visualizar que o treino ele é altamente eficaz, tá bom? Vamos tentar novamente? Bom, essa é um pouco maior, né? Ela diz assim, considerando as relações entre direito e moral, tá? E nós já vimos, né, muitas e muitas vezes que ela tem uma relação. Aí nós vimos que, por exemplo, um tem coercibilidade, que é o direito, né? Um tem a questão da justiça, né? E aí eu tenho a bilateralidade, o outro é unilateral. Tá? Um é o externalizar da conduta, o outro prevê um bem-estar pessoal. Tá? Um tem predeterminação, o outro é sem predeterminação. Tá? O outro, que é a moral, não pode ser coercível, porque se trata de algo interior. Aí veio uma pergunta essa semana para mim. E professor, quer dizer que o direito ele não procura olhar o interior? Aí eu não entendi. Aí disse, não, quando nós estávamos estudando a questão de direito e moral, eu achei muito bacana, porque significa dizer que essa aluna, ela foi reler o material, foi refazer as questões, e aí essa pergunta é de quem teve acesso a essas informações e algo, ela foi lá indagar. E eu achei super interessante. Eu digo, olha, o direito, ele é atento a essas questões interiores para verificar o grau de intencionalidade. Vocês vão ver com, acho que é direito penal, com o professor Tássio, né? Vocês vão ter acesso às questões inerentes às situações chamadas de culposas e dolosas. Vocês vão verificar que tem muita da teoria que foi estudado aqui, dessas correntes filosóficas, das escolas, dessas conceituações, definições, tá? Desses dispositivos do arcabouço jurídico brasileiro que nós tivemos acesso nesse módulo 1, com essa disciplina, Introdução ao Estudo do Direito, você vai verificar que ela vai pairar esse conhecimento em áreas de maior grau de especificidade, tá? E lá de João Costa, né, da turma da professora Graciana, lá da unidade escolar Joaquim Malaquias, eles vieram dizendo assim, professor, letra D. Muito bem, tá? Então, a norma moral, ela visa maneira imediata e prevalecente ao bem individual. Terminamos de falar sobre isso, né? Moral ao bem individual, ao passo que trabalha com os valores da pessoa. Já o que chamamos de norma jurídica, né, ela visa ao bem social ou aos valores da convivência, de convivência. Tá? Então, portanto, resposta correta, letra D, de dado. É próprio do direito e da moral o atributo da imperatividade. Ele diz que os dois têm o atributo da imperatividade, de modo que tanto ao destinatário do comando jurídico quanto ao do comando moral, não apenas se determina que se faça algo, mas também se assegura o poder de exigir que se cumpra. Nós vimos que esse poder de exigir o determinado é o direito, a moral não. Certinho? Bacana?
Beleza, muito obrigado, Clara Vieira. A rigorosa tipicidade dos imperativos morais e jurídicos é uma exigência que permite que se obtenha o respeito às pretensões e às prestações morais e juridicamente válidas. Novamente, ele deixou os dois, moral e direito, no mesmo patamar, no mesmo nível, né? Tanto a moral quanto o direito se caracterizam pela espontaneidade. Não, gente. Moral, espontaneidade. Direito é coercível. Nós temos uma lei, não é, que ela passa por todo um processo, né, por toda uma tramitação legislativa, né, anteparada aí pelo que diz e apregou a nossa Carta Maior, que é a nossa Constituição Federal, e observado todas as possibilidades de constitucionalidade e inconstitucionalidade, passado aí pelo crivo, né, da aprovação, ela entra para a questão de ser escrita lá no diário. Lembram que a gente falou sobre isso? Aí, quando nós não temos algo tão impactante, vem lá no corpo da própria lei, que é a partir da data da sua publicação, não é assim? Ela entra em vigor. Não é meus ilustres? Entretanto, presta atenção, quando ela não traz isso no corpo, ela tem um período de vacância, chamada de vacatio legis, e tem a observância direta na codificação civil. Você consegue visualizar isso, um período. Né? Esse período são de quantos dias? Nós já estudamos aqui inúmeras vezes. Vamos ver quem é que consegue fazer essa pesquisa, né? Vamos lá? Vamos ver lá quem consegue fazer essa pesquisa. Né? Eu sempre tenho aí os nossos chats, sempre muito bem voltados para o contexto da aula, e eu agradeço, tá? Pessoal aí de São Brás, muito bom dia, ilustre. Eu não sei quem está a digitar, mas um bom dia para o senhor ou para a senhora, tá bom? Então, observe aí a espontaneidade, gente, isso aqui é moral. Tem esse negócio de espontaneidade para o direito, não, tá? E pela insuscetibilidade à coação, beleza, aí também é moral, tá? Mas o direito não é assim, não, tudo bem? Tanto o campo jurídico quanto a esfera moral se caracterizam pela predeterminação, gente, predeterminação e pela declaração formal do conteúdo das suas regras. Esse grau de formalidade é presente no direito, moral não. Então ela falou tanto no campo jurídico quanto na esfera moral, né? Então, fazendo aí essas próprias situações de eliminar, chegaremos à letra D sem o teorema de Chutágoras. Muito bem. Até agora, deixa eu ver ali, alguém já conseguiu me responder? Qual é o período de vacância da vacatio legis com previsibilidade em lei? Deixa eu dar uma olhada aí. Qual é o período? Ninguém colocou até agora. Olha só, eu não vou dizer. Tem lá na nossa prova, tá? Professor, quer dizer que eu vou chegar lá na prova, vai ter o que tanto mesmo? Vamos lá. Ei, me diga aí o que é direito. Claro, a disciplina é introdução ao estudo do direito. Então, eu tenho que estar bem bacana, né? Eu tenho que estar atualizado nas questões inerentes ao que chamamos de quê, gente? De definição, de conceituação. Tem lá. Então, o que é direito? Né? O que é uma norma? O que é uma norma jurídica, hein? O que é uma jurisprudência? O que é uma súmula? Tá? Me dá aí uma classificação das fontes do direito. Por um exemplo, como é que ela é classificada? Como é que ela é dividida, subdividida, né? Ele pede para você dizer o que são as fontes do direito. Exemplifique fontes do direito. Tá aí. Tá? O que é que nós entendemos como a teoria da tridimensionalidade do direito, apregoada aí por Miguel Reale? Aí tem lá um caso prático e ele vai te pedir para você ver os elementos de composição dessa teoria. Aí nós vimos que um deles é o fato social,
Depois você verifica a questão da sociedade para depois ver a apreciação da sociedade algeriza ou não, né? Aí você tem a norma. Então, nós temos fato social, nós temos lá no final a norma, são 3 itens. Nós trabalhamos isso na semana passada. Olha aí outra questão, né? Outra questão muito tranquila de acontecer. Por um exemplo, falando sobre as escolas, nós falamos muito sobre uma das primeiras que estudamos, fizemos uma viagem à França, lá em 1804, com o advento do Código Civil Napoleônico, nós vimos aí, né, a ampla divulgação das ideias da escola da exegese, ou escola dogmática. Ela trazia como o que, por um exemplo? Trazia a supervalorização de quem? A supervalorização do código. Olha aí, falamos aqui brincando em várias questões de prova. Brincando. Você pode ter certeza que você vai abrir sua prova, você vai encontrar esse tipo de situação. Voltando para cá, hermenêutica aplicada ao direito formula diversos modos de interpretação das leis. A interpretação que leva em consideração principalmente os objetivos para os quais um diploma legal foi criado é chamada de, já falei no início dessa aula, né? Falei agora há pouco, no início da aula, tá? É aquela chamada que não tem nada a ver com religião, até coloquei. Qual é, gente? Não tem nada a ver com religião. Ela está voltada para os objetivos, finalidade, tá? E eu até coloquei assim uma setinha, não tem nada a ver com religião. O professor está aqui, ó. Interpretação teleológica, pois o sentido da lei deve ser considerado à luz dos seus objetivos. Ó. Tá? Portanto, resposta correta, letra D de dedo. Certíssimo? Vamos para a próxima. Sobre os meios de integração das normas para os casos de omissão da lei. Nós vimos que temos aí, né, um conjunto de ferramentas que elas procuram visualizar essa questão da omissão da lei, tá? Aí eu vou dizer o que, gente? Na omissão da lei. Eu vou dizer o que? Vamos lá? Para que seja utilizada a equidade, para preencher alguma lacuna da lei, é necessário haver a ideia de igualdade e paralelismo entre as relações. Cuidado. Nós falamos agora há pouco, que está presente lá no seu parágrafo único, tá? Por exemplo, vocês vão voltar a estudar, a partir de outubro, no módulo 2, um acontecimento chamado de Lindby, né? Vocês vão relembrar o que é a LIC, vocês vão ver, e nós fizemos esse trabalho aqui, tá? Dentre esses, muito citado, o artigo 4º, tudo bem? Então, cuidado. Letra D. De acordo com o conceito doutrinário, a analogia é uma enunciação normativa, já parou aí, hein? De cunho genérico, que condiciona e norteia a compreensão do ordenamento jurídico. Tá? Os meios de integração olha a palavra, só se aplicam para as normas de direito privado. Olha só, deixou muito restritivo. A equidade, por não estar expressamente prevista na lei, gente, já para por aqui, porque nós temos a previsibilidade, né? Deve ser utilizada em conjunto com outro meio de integração das normas. Não, quando tiver expresso em lei. As leis são consideradas fontes primárias, a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito são considerados fontes secundárias. Então, a bufela aí, resposta correta, letra A. Letra A. Perfeito. Olha aí, questão bonita, né?
Bom, vamos mais adiante. E turma, tudo positivo por aí? Tá dando certo acompanhar? Pessoal do chat do YouTube, pessoal aí que tá nas escolas, você que depois vai nos acompanhar via reprise da aula, aula gravada, tá? Não fica com dúvida para a tua prova. Outro detalhe, esse conhecimento, ele vai ser solicitado a você nas provas. E outro detalhe, ele é a base para que você possa se sair muito bem, adivinha onde? A partir do módulo 2 também. Porque agora você tem uma base e essa base ela vai ser colocada à prova. Certinho? E eu estou notando que a galera hoje está muito, mas muito calada aí. Por isso que eu estou preocupado. Relativamente às normas jurídicas, é correto afirmar, ao classificar, né, ao classificar as normas em primária e secundárias, Hans Kelsen, em sua importante obra Teoria Pura do Direito, indica que as normas primárias estabelecem o preceito para a ação e as secundárias estabelecem a sanção. Bom, nós vimos que quando ele trabalhou, ele num primeiro momento ele se posicionou assim e a posteriori, com mais maturidade, ele retificou esse entendimento. Né? Ele retificou esse entendimento. Tá? Conforme o entendimento doutrinário predominante, a questão sobre o que seja a norma jurídica e se o direito pode ser concebido como um conjunto de normas é puramente dogmática, podendo ser resolvida no âmbito da dogmática jurídica. Nós também fizemos um aporte a uma observação sobre essas palavras que particularizam demais. Letra C. As leis jurídicas indicam aquilo que, na natureza, necessariamente é, portanto, as normas jurídicas consistem em proposições concretas. Nós vimos, não é, que temos um posicionamento lá quando estávamos estudando direito natural e direito do juspositivismo e as críticas ao juspositivismo, tá? De acordo com o pacífico entendimento doutrinário, as normas jurídicas, em regra, não incorporam enunciados prescritivos. Gente, nós estávamos revendo isso quando estudamos muito o que é direito positivo e o que é o direito subjetivo. Né? O que é o direito natural e o que é o juspositivismo, o justnaturalismo e o juspositivismo. Nós demos até exemplo, a própria Constituição Federal, né, a questão do direito posto, né, do positivo, do escrito. De acordo com o entendimento doutrinário prestigiado, as normas jurídicas consistem em proposições hipotéticas, e nós vimos essas questões filosóficas, começou lá atrás, né, nós começamos a ver muitas essas palavras, virtude, proporcionalidade, tá? Nós vimos a justiça pela visão aristotélica, nós vimos o posicionamento de Platão, Kant e tantos outros gigantes, né, dessas escolas filosóficas que impregnaram o nosso saber e estão presentes até os dias de hoje. Então, resposta correta, né, a letra E, ela faz muito bem o aporte, né, o aporte dentro desses pré-requisitos. Alguma dúvida até aí? Professor, me deu vontade de marcar a letra A e a letra B. E aí eu fiz os comentários justamente para você que ficou com vontade de marcar essa letra A ou letra B, dar uma boa olhadela, né? Por que não pode ser a letra A e nem a letra B? Tudo bem até aí, gente? Sim ou não? Pronto. Vamos lá para a próxima. Nós temos aí o Norberto Bobbio. Perfeito, tá bom? Estou me esforçando aqui para revisar o máximo possível, tá, gente? Ilustres. E outro detalhe, aqui essa revisão da aula para hoje, né, prova, ela não vai valer somente para a prova. Ela já está servindo de base
para as aulas do módulo 2. Vocês vão ver que logo bem no início, né, nós vamos estar estudando aí os fundamentos presentes, né, o que é Constituição, né? Vocês vão ver que bem no início nós vamos estar vendo ali o posicionamento do direito civil, aí nós vamos estar vendo o que é a LINDB. Professor, engraçado, a gente estudou isso aqui. Exato, de todas as áreas específicas, nós fomos tirando a base, ou seja, a base estudada aqui na introdução ao estudo do direito, ela é comum às outras áreas específicas. Não é legal isso? Então, chega mais, anota. Bora lá. Ao explicar as características fundamentais da escola da exegese, ou escola dogmática, né, como ela é chamada também, tá? O filósofo italiano Norberto Bobbio afirma que tal escola ela foi marcada, olha aí, palavras dele, né, ó, que tal escola ela foi marcada por uma concepção rigidamente estatal de direito, porque a fonte única do direito era o próprio Estado, era o Estado, né? Como consequência disso, nós temos, adivinham o quê? Uma supervalorização do código, que é chamado do princípio da onipotência do legislador. Segundo Bobbio, a escola da exegese nos leva a concluir que a lei não deve ser interpretada segundo a razão e os critérios valorativos daquele que deve aplicá-la, mas, ao contrário, este deve submeter-se completamente à razão expressa na própria lei. Olha, gente, com certeza nós já estamos, né, naquela que é a nossa resposta. Quando ele falou concepção rigidamente estatal de direito, quando ele falou características fundamentais da escola da exegese, tá? Quando ele falou princípio da onipotência do legislador, e ele leva a entender que a escola da exegese, ela tem essa visão de que aquele que vai aplicar a lei só deve aplicá-la literalmente falando, gramaticalmente falando, ele está deixando ali o juiz como um mero vassalo do legislador. Tá? Então, há uma supervalorização do código. Ele dizia que o código era acabada, né? Era obra-prima acabada. Tá bom? Então, aí, com certeza, nós estamos verificando, sim, a resposta correta. Tá? Levando-se em consideração as características fundamentais da escola da exegese. O que são normas? Aí ele botou assim, né? O que são normas? Será que normas eu posso dizer que são prescrições? O que são normas? Né? Será que eu posso dizer que elas são prescrições obrigatórias de comportamento para as pessoas? Diz como deve ser o comportamento. São classificadas como sendo de conduta, que pretendem disciplinar o comportamento do indivíduo, e as de organização, que tem um caráter instrumental. O pessoal lá de João Costa já crivando que ela está correta. Muito bem. Cuidado, que aqui ele não está falando em normas jurídicas, né? Ó, então, está, de fato, correto, tá? Professor, eu estou observando que já apareceu de novo esse negócio. Será que está na prova? Desde faz tempo que eu venho dizendo para vocês, né? Faz tempo. Cuidado, né, com essas questõezinhas. Tá lá, de repente, para você escrever, né? Questão subjetiva. Você escrever e dizer o que são normas. E aí eu até disse no dia, cuidado para não confundir com norma jurídica. E citamos como exemplo os regimentos, as normas aí da escola. Vocês até me disseram algumas normas, né?
não pode usar celular a todo instante, não é? Não pode praticar ter certas atitudes, porque tem no regimento a ser observado e que está passível de uma reprimenda. Tem uma contrapartida, tá? Então tá aí o que são normas, não confundir com normas jurídicas. Aí aqui ele diz o seguinte: caracterize a escola dogmática. Questão de prova. Caracterize a escola dogmática. Caracterize a escola dogmática. Tá? Vamos ver se você consegue caracterizar a escola dogmática. Quais são aí as principais características que você lembra, que você tem anotado aí no seu caderno, da escola dogmática? Qual é o outro nome dado à escola dogmática? Para tanto, eu vou pedir ao meu diretor aí 2 minutinhos na tela, por gentileza. Pronto, eu estou vendo ali, ó, consiste no fato, né? O intérprete deve apenas buscar achar muito bom, João Costa, muito bom. Colocando isso aí dessa forma na prova, show de bola, viu? Vai fazer um concurso, vai fazer uma futura prova da OAB, para quem, porque tem alunos que já me disseram que estão gostando tanto do curso que vão fazer, né, o curso superior para direito, bacharel em direito, e vai advogar, vai ser advogado, outros querem ser delegados. Eu fiquei muito feliz, né? Tem muitos alunos que já me disseram
que entraram assim meio desconfiado, achando que direito não iriam gostar e estão amando. E parabéns aí a cada galera. Fora os professores, que tem muitos professores que são advogados, são bacharéis, né? E entraram aí com um suporte pleno e o aluno está empolgadíssimo. Eu fico feliz com a decisão de vocês e nós vamos trabalhar juntos em prol de uma justiça ativa, não é? Uma justiça mais atuante. Olha só, coisa boa. Então, para você que colocou isso, tá certíssimo, tá? Ficou perfeito aí a tua resposta, tá? A ideia principal dos juristas dessa escola consiste no fato de que o intérprete deva apenas buscar a mens, olha só, coloca aí, legislatórias. Colocou? Muito lindo demais, que foi o que João Costa colocou ali, tá? Ou seja, o que é isso, professor? Eu não acerto colocar esse nome esquisito, mens legislatórios, mas eu consigo colocar a vontade do legislador. E tá lindo, lindo, lindo. O que ele queria dizer ao elaborar a lei. Desse modo, não importará se a sociedade mudou ou evoluiu. Aí estava o problema, né? Não acompanhava, não tinha essa visão hipotética, não se trabalhava com hipótese da sociedade evoluir, tá? Obviamente nós teríamos uma lei, não é? É ali, ó. E aí nós vimos, lembra? Leis em desusos, né? Leis justas e injustas. Vocês lembram dessa aula? Vamos lá. Por essa razão, o método utilizado era normalmente o gramatical ou literal, pois para esses teóricos as palavras carregavam a vontade originária do legislador. Essa escola não aceitava quaisquer outras fontes, senão a própria lei, tá? E esta representava todo o direito existente. Então, eu posso dizer que havia o endeusamento das codificações, que eram consideradas obras perfeitas e completas, não se aventando a possibilidade de lacunamento ou atividade criativa da jurisprudência. Então, o juiz ele era meramente, né, um vassalo e ele estava ali sobre os desígnios, né, os desígnios dessa visão, tá, engessada. Vamos aqui a mais uma. Bom, aí nós temos um texto, tá? E lembre, ele pede para que você cite as fontes do direito e dê um exemplo, né? E dê um exemplo, tá bom? Ele pede que você cite, e dê um exemplo, tá? Vamos deixar 2 minutinhos aí na tela, por gentileza.
Vamos lá então. Você que ficou com vergonha de dizer, olha só, gente, o texto, ele é enorme, é só para te meter aquele medinho. Olha o que que ele vai dizer, ó. Machado, né, o nome desse estudioso, disse, assim conceitua a fonte do direito. Ele já vai te dizer o que é, ó. A fonte de uma coisa é o lugar de onde surge essa coisa. O lugar de onde ela nasce. Assim, a fonte do direito é aquilo que o produz. É algo de onde nasce o direito. Para que se possa dizer que é fonte do direito, é necessário que saiba de qual direito. Então, fonte do direito nada mais é do que a origem do direito, suas raízes históricas, de onde se cria. Aí nós sabemos, aí chamamos de fonte material. E como se aplica. Aí temos aí a fonte formal. Ou seja, o processo de produção das normas. Cite as fontes do direito e aí ele pede um exemplo, né? E aí nós vimos aqui o pessoal lá de Capitão Gervásio de Oliveira, né? O pessoal também lá de João Costa, as respostas estão muito boas, tá? Então, na prova, colocou assim, tá show de bola, tá? Lá, Capitão Gervásio de Oliveira, eles colocaram as leis, costumes, jurisprudência, doutrina, analogia, princípio geral do direito, equidade, perfeito, né? Lá de João Costa, as leis, costumes, jurisprudências, doutrina, analogia, princípio geral do direito, equidade. Exemplo, a lei, não é? A lei, ela é um exemplo. Gostei aí da resposta de vocês e seguindo essa diretriz, temos aí, ó, por um exemplo, as fontes do direito, tá? Colocou na prova lá, classifique, né? Identifique, tá? Quais são as fontes do direito? Você vai botar leis, costumes, jurisprudência, doutrina, analogia, princípio geral do direito e equidade. Vou exemplificar, né? Vou exemplificar as leis. O que são as leis? As leis são as normas ou o conjunto, olha só, as leis são as normas ou o conjunto de normas jurídicas criadas através de um processo próprio, legislado, né? Estabelecidas pelas autoridades competentes. Nós vimos isso na nossa aula, tá? Compreendendo-se nessa definição, por exemplo, a Constituição, e demos exemplo quando nós estávamos estudando as questões inerentes ao direito universal, ao direito natural, ao direito positivo, não é? Ao direito subjetivo, nós demos exemplos, tá? A Constituição, as leis ordinárias da Assembleia da República, as leis de revisão constitucional, decretos da lei do governo, dentre outros. Costumes são práticas constantes, socialmente adotada e tida como imprescindível e acompanhada de um sentimento ou convicção generalizadas da sua obrigatoriedade. Nós vimos isso lá quando nós estávamos estudando, né? Fontes do direito, princípios gerais do direito, quando nós estávamos estudando a questão do direito consuetudinário, que demos até o exemplo, né, do cheque, tá? Alguns professores gostam de dizer que isso é um exemplo ultrapassado, eu costumo dizer que só vai ser ultrapassado no dia que não mais existir cheque. E mesmo assim, ainda vai servir como um plantel de relembrar o que é o consuetudinário e tantos outros, tá? Olha aí outro exemplo, tá? Doutrina, pareceres e opiniões desenvolvidas pelos jurisconsultos sobre a interpretação e a aplicação do direito. Analogia, fonte formal imediata do direito, utilizada com a finalidade de integração da lei, ou seja, a aplicação de dispositivos legais relativos a casos análogos ante a ausência de norma que regulem o caso concretamente apresentado, a apreciação jurisdicional, a que denomina anomia. Nós vimos isso aí, tá? Outro detalhe, exemplo, os tribunais brasileiros,
aplicaram a analogia para estender aos transportes rodoviários coletivos o conceito de culpa presumida criado pelo decreto, aí diz o número, que regulou a responsabilidade civil das estradas de ferro. Exemplo 2. Existe uma lei que diz que o condômino que administrasse sem oposição dos outros se presumia mandatário comum, que pode ser utilizada por meio de analogia para decidir o caso de usufruto de um bem que tivesse como titulares cônjuges separados judicialmente, presumindo-se assim mandatário comum aquele que administrasse o bem sem oposição do outro. Vocês vão ver isso aqui lá em Direito Civil. Certinho? Então, gente, muito bacana aí a participação dos senhores, as respostas 100% legais, tá? Eu tô assim muito feliz, com certeza, estão treinando bem, tá? Tá ficando essa informação. Professor, eu estou pesquisando no caderno, estou pesquisando aqui com o professor na sala, eu estou usando a internet. Gente, isso também é fazer um estudo programado, tá? Segundo momento da nossa aula, nós vamos bater um papo aí mais sobre a questão de direito natural, né, de direito positivo, e aí continuaremos nessa vibe de resolução de questões. E amanhã, da mesma situação, para que você faça aí da sua prova um verdadeiro show. Não sai daí, é rapidão.